Oi gente, muito bem-vindo para quem não me conhece, eu sou a Analia. Começando 2026, resolvi gravar os meus livros favoritos de 2025. Separei aqui um top 5 pra gente conversar sobre, então é um livro bem completinho. Eu já falei desses livros aqui em outros vídeos aqui no canal, mas quis trazer nesse formato tudo junto para me recordar depois também. Vamos ignorar a mudança de cenário repentino porque estamos no interior de São Paulo, passando as férias com a família. Para começar, no top 1 desse vídeo tinha que estar A Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Foi um livro que teve muito impacto na minha vida, eu achei ele extremamente triste e sensível. Todos os livros eu acho sensíveis, mas esse eu realmente achei. A gente vai acompanhar a Joan, a gente vai acompanhar a trajetória dela em uma época que não é fácil para as mulheres, ela está se descobrindo ali no mundo da ciência. Ela tenta um trabalho na NASA e ela aceita. Desde a escolha dela ir trabalhar lá e durante o trabalho, esse período dela trabalhando, ela enfrenta muitos preconceitos. Então a gente acompanha a trajetória dela de resistência e também de esforço. Ela batalha muito para conseguir um espaço nesse meio e é um momento também enquanto ela tá se descobrindo enquanto pessoa e enquanto mulher. Ao mesmo tempo que a gente acompanha essa trajetória, a gente percebe conflitos familiares que ela carrega junto com ela. Então é um momento muito difícil, onde a Jo tá passando por muita coisa, descobrindo muitas coisas, formando novos laços e tentando romper com laços antigos. E a história, ela começa em um momento já muito impactante, que depois deixa, durante toda a continuidade do livro, um momento ali de suspense, de nervoso, do tipo, o que vai acontecer, o que está acontecendo, para onde estamos indo. Porque já começa com um momento ali muito pá da história, onde você fica... E agora? Muito maravilhoso, eu panfletei muito esse livro, eu fiz uma propaganda imensa em cima dele. Eu realmente acho que é um dos melhores livros da Taylor Jenkins Reid. Achei a escrita extremamente madura, a forma como o livro foi construído, detalhado, a Joan com a sua complexidade, os problemas familiares que acompanham ela, esse fechamento de ciclo que acontece pra ela, mas a abertura de um novo é muito difícil pra essa personagem. Ela tá passando por muita coisa, então a gente acaba se envolvendo muito com ela, com a história. É um laço de grande empatia pelo que ela tá passando. Muito bom, tinha que estar no meu top 1, mudou a minha vida. Olha, mudou a minha vida. Como top 2, eu acho que foi um dos livros que eu li no final de 2025 e pra mim foi maravilhoso, que é A Época da Inocência, da Edith. Ele é um clássico e a escrita é difícil, mas depois que você pega o jeito, eu senti que a história flui bastante e é uma grande fofoca. Basicamente, a gente vai estar acompanhando uma traição. A gente vai estar acompanhando um cara que está noivo, e aí esse cara, ele se apaixona pela prima da noiva dele. Acho que mais me impressionou na história, além de toda essa construção, a complexidade dos personagens, que tinham muitas camadas, então você tinha que ir removendo cada uma para compreender e entender eles realmente, foi o contexto político histórico no qual o livro foi escrito. A Edith escreveu esse livro em um momento onde os Estados Unidos se recusava a se desenvolver para muitas coisas, se queria se manter numa tradição onde a tradição não cabia mais. Então a Época da Inocência, que a autora quis se apresentar nesse livro, é uma inocência fingida, é uma inocência que não existe, ela não existe. Não existe essa inocência. E isso se desenvolve muito bem também com a construção dos personagens, porque o Art, que a gente vai acompanhar ele durante a história, ele que vai trair a esposa com a prima, ele tá passando ali por muita coisa, ele descobre um mundo novo, que é através da prima, que veio da Europa carregando uma outra bagagem cultural. Então ele descobre o mundo... Oh, meu dedo do meio, sorry. Ele descobre um mundo que tá além das barreiras que foi imposta pra ele, mas barreiras também que ele ajudou a construir. Então é um momento ali de muita dúvida pra ele. A gente acompanha o conflito, a briga entre esses dois mundos da visão do Arthur. Porque ele tem a noiva dele que representa a tradição, e o que todo mundo tava esperando dele, que seria seu esposo e formar também um compromisso com a sociedade. Mas ele também tá vendo o que é outras coisas. Mas ele é um folgado, gente, ele é um fudido.
folgado. Eu achei divertidíssimo, porque é uma grande fofoca e você percebe que no final que todo mundo tinha consciência dessa grande fofoca, todo mundo fazia parte, cada um ali tinha um papel. É tipo um BBB da época e é muito bom. Eu realmente acho que as pessoas deveriam ler, porque além da história ser maravilhosa, quando você tem conhecimento do contexto no qual o autor escreveu esse livro, parece que tudo se encaixa, tudo faz sentido. É uma grandiosidade, maravilhoso. Pro meu top 3, a gente tinha que colocar Catábases, da Rebecca Kuang, que foi incrível, incrível. Eu amo Dark Academia, então eu senti uma grande familiaridade com a história, eu queria estar junto com eles. A gente tem 2 alunos da pós-graduação que descem até o inferno para recuperar o professor deles, que é o orientador, porque eles querem se formar com este orientador, que é um dos melhores. E aí é nessa jornada pro inferno que eles acabam, de fato, batendo de frente com os próprios pecados, com as próprias intenções, com tudo que eles fizeram. Então é uma jornada muito divertida e eu acho a construção dos personagens uma forma muito madura. Eu gostei muito da Alice, porque é uma personagem que tem muitas facetas, muitas camadas e uma complexidade muito grande, que eu acho que isso foi o que deixou ela humana nessa história toda e fez com que eu gostasse tanto dela. Foi uma personagem que eu xinguei muito, sim. E a forma como o mundo do inferno foi construído eu achei muito genial. Faz tudo muito sentido, tudo tem muita relação. E é durante essa jornada lá embaixo que eles percebem que talvez o que eles consideravam muito importante não é tão importante assim. E que eles negligenciaram muita coisa, muitas relações humanas. E é ali, naquele lugar que não tem vida, que eles percebem o quanto gostam de viver. O quanto eles querem voltar e recuperar coisas que eles perderam. Eu acho que é uma história muito genial. Eles têm que bater de frente com os próprios pecados, se entender, e eles começam a compreender o outro. E é onde se forma uma relação ali de amizade entre os personagens, porque até então eles não se gostavam. De novo, é um livro tão bem construído. Eu adorei ele, eu realmente acho que todo mundo deveria ler, porque é tão legal e é tão gostoso, a leitura fluiu tão bem. Leiam! Oi, Theo, quer aparecer no meu vídeo, Theo? As pessoas vão te chamar de feio. No meu 4º lugar, eu não espero que muitas pessoas entendam. Inclusive, eu vi pouca gente falando desse livro, mas eu achei ele muito engraçado, que é Beleza Feroz. Tem um arco da Bela e a Fera, e tu já acha genial, foi muito bem construído, então a gente vai acompanhar um cara que vai com uma galera num castelo. Ele não queria estar ali, mas ele entra, e ele não consegue sair. Deixam ele pra trás, deixa o querido pra trás. E aí ele fica nesse castelo, ele conhece uma galera lá, mas ele percebe que as coisas estão estranhas. E o resto é história, galera. O resto é história. Acho que já dá pra saber muito bem o que vai desenvolver, né? Tem esse arco da Bela e a Fera ao contrário. O que eu mais gostei é que foi uma história tão divertida. Eu achei ela tão cômica, tão engraçado. E extremamente também bem construído. Porque em toda a história, esse ar de mistério, de suspense, é muito bem mantido. Eu acho que o mais me impressionou foi o plot twist, que é muito bom. É muito bom. Eu lembro nitidamente da cena de eu sentada na sala de casa, 3 horas da manhã, com meu pai olhando pra minha cara assim, e eu tipo, que livro genial, que livro genial. É muito bem construído e mostra também um lado perverso da magia. Muitas coisas aconteceram e mostra ali a magia como algo ruim. E antes de tudo isso, além da magia ser ruim, as nossas próprias emoções, as nossas intenções, o que a gente quer fazer com essa magia, o poder que a gente tem de controlar as nossas emoções, senão elas vão dominar a gente. É um livro muito bom. No último lugar do meu top 5, mas não menos importante, As Irmãs Bloom, que foi triste, sensível, cruel, me fez chorar nas 20ª página, eu já tava com lágrimas nos olhos pensando em desistir. É um livro muito sensível, então talvez traga muitos gatilhos para muitas pessoas, porque aqui a gente vai estar acompanhando o luto das irmãs Blue. Elas perderam uma irmã, então a gente acompanha as outras 3 passando por essa fase, além também da relação frágil que agora há entre elas. E no livro mostra que ela não tem, nenhuma delas tem uma boa relação com os pais. E eu acho que entra muito nessa questão do quanto traumas da infância podem perseguir a gente na vida adulta se a gente não lida com eles. E que é muito difícil manter relações, principalmente relações amorosas, se isso vem de um lar
de negligência, porque por mais que os pais das meninas nunca bateram, eu acho que nunca bateram nela, eles não se mostravam totalmente presentes. E elas também têm essa dificuldade de se manter presentes na vida da outra enquanto adulta. Mas é um livro muito bom, extremamente sensível, por lidar com essa questão do luto, essa complexidade que cada uma está enfrentando, cada uma passando por problemas na vida pessoal, e tem esse fechamento de ciclo extremamente difícil para abertura de novas fases, de novos momentos, se sentir pronta para seguir em frente. Eu achei um livro genial e eu acho que mostra muito sobre relações familiares. Por mais que relações familiares possam ser difíceis, complicadas, exaustivas, cansativas, a gente sempre vai querer retornar para esse lugar. E o bom é que no final elas conseguem se resolver entre elas ali da forma delas. E se manterem unidas ali do jeito delas também. É um livro muito bonito, me impactou demais. Tratar também sobre a questão de vício, que eu achei muito bom falar sobre. A questão de traição é um livro maravilhoso, leiam. Ou não também. Ou não. Mas leiam. E tem uma passagem logo no início do livro que fala que as relações de irmãs não se compara nunca com uma relação de amizade. O amor que você sente pela sua irmã não é nunca comparado a um amor de amizade. Então mostra de novo que por mais que elas estão passando por muitos problemas, elas sempre vão retornar uma pra outra. Isso eu achei lindo, me fez chorar assim, eu acho que eu terminei o livro e só chorava. Por isso que eu tava falando dele aqui, muito bom, me impactou demais 2025, maravilhoso! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, comente se você já leu algum desses, qual foi a sua opinião, seu top 5 também de 2025. Pra mim foram leituras maravilhosas, extremamente construtivas, que esse ano também eu consiga ler muito mais e depois trazer muito mais indicações pra vocês. Um beijo!